Olá, mães! Boa noite! Boa noite, como vocês estão? Que bom ter vocês aqui. Vamos aproveitar e chamar outras mães, porque hoje a live é com o neuropediatra, o nosso convidado especial. Então venham pra gente conseguir tirar todas as dúvidas. Olá, Andriele, tudo bem? Olá. Deixa eu ver, tem carinhas conhecidas aqui. Boa noite. O nosso convidado especial de hoje, já que eu vou aproveitar e apresentar para vocês. Vou esperar vocês entrarem. Aproveita para compartilhar a live com outras mães. Então isso é muito importante. Porque imagina, gente, quantas mães gostariam de estar aqui, podendo fazer a sua pergunta. E lembrando que a pergunta de uma pode ser a pergunta e a dúvida de outra. Então às vezes não vai dar tempo de responder para todos. Mas que a gente consiga responder algumas perguntas, isso já vai te ajudar, eu tenho certeza. E eu já vou começar aqui. Primeiro eu vou só contar para vocês um pouco, para quem ainda não me conhece. Eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e ao longo dessas 3 semanas eu estou te mostrando como é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E agora o meu convidado especial já está aqui. Eu vou chamar o Dr. Rafael para a gente já começar a nossa conversa. Bora, vê se ainda tá. Boa noite, Vanessa. Veja se ainda tá sem áudio. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? E você? Eu Ah, tudo bem, Camila? que bom Que que bom deu falar com certo, você. né? Os nossos horários. Deixa eu ver. Verdade, nossa, correria tremenda. Saí do consultório e vim correndo para cá para Ah, conseguir falar com imagina, você. deu Me tudo perdoa, viu? certo. Que bom que deu certo. Importante da gente conseguir trazer informações para essas mães. Assim, eu vejo que você me acompanha, eu te acompanho, e você deve ver assim, os casos de que o quanto está carente, né, a população de informação, de tratamento, e mesmo aquelas que conseguem tratamento não têm conseguido terapia para as crianças. Saem sempre com a frase assim, precisa estimular, mas o que que é estimular, né? Como que eu vou fazer isso? Como que é esse processo? Uhum. Então, eu acho interessante da gente conseguir trazer para elas hoje. Eu acho que o primeiro passo é sempre assim, de reconhecer, né? Como que elas podem reconhecer para depois elas tomarem uma direção. Mas antes, se apresente, fale onde você atende, onde elas podem te encontrar, conte tudo. Sim, claro. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Aguilar, sou neuropediatra, sou formado pela Unesp de Botucatu. Atendo no Paraná, atendo em São Paulo e também estou atendendo alguns pacientes no Pará. Nossa, você está indo para todos os Atendo online, lugares. mas assim, estou indo para todos os lugares. A gente está Super. vendo a demanda que está sendo muito grande. Eu tinha bastante paciente já, tenho vários pacientes do Brasil inteiro de forma online. E todas as vezes que eu posso atender esse paciente presencial, Sim. eu prefiro. Eu acho muito mais válido uma avaliação presencial. Claro que, olha, o paciente ele não tem condição. Tem paciente no Acre que, para Uhum. conseguir chegar na capital, é 6, 8 Sim, horas. Então, ele não vai conseguir chegar até mim, eu também não vou conseguir chegar até ele. Mas através aí da internet muito, né? acabou ajudando bastante e diminuindo algumas distâncias em relação ao atendimento, até mesmo em uma consulta online, onde a gente pode tirar muitas dúvidas e conseguir fechar alguns diagnósticos. Claro que presencial é Sim. muito mais, Mas mais hoje em dia, importante, com mais válido. vídeos, né? A gente tem muitos questionários, tem muitas formas, né? Sim, sim. A gente Que... utiliza muito dos relatórios, né? Da equipe que nos acompanha, por exemplo, a fonoaudióloga, a Uhum. psicóloga, a psicopedagoga, relatório escolar, tudo isso nos ajuda a pensar, a estruturar um diagnóstico e, através disso, a gente conseguir dar um Bom, bom feedback para a mãe e para a criança.
ajudar ela de Muito uma bom. E forma bom saber que adequada. você é da Unesp, porque acho que uma das pediatras, que é uma sócia minha, ela é da Unesp, se eu não me engano. É muito Ah, bom. legal, legal. Fiz a Ah, neuropediatria lá, muito bacana. Pessoal, assim, ah, saudades, assim, deles todos muito os bom dias. saber. Pessoal, Então, muito bom. agora, para as mães conseguirem reconhecer, né, quais os primeiros sinais, né, na primeira infância que elas já podem ir percebendo e ficar mesmo, sinal de alerta, para que elas possam procurar ajuda, investigar. O que que pode esperar dessas Uhum. crianças? Quando a gente fala no desenvolvimento infantil, a gente fala desde o nascimento. A criança, a partir aí de 1 mês, 2 meses de vida, ela começa a apresentar já, por exemplo, algumas características que são inerentes de uma criança dessa idade. Por exemplo, uma criança com 2 a 3 meses, ela apresenta sorriso social. A criança ela vai apresentar, vai balbuciar, vai tentar ter uma Uhum, vontade de falar, né? Que as mães falam, ah, nossa, ele está tentando falar. Tudo isso antes de 1 ano. Isso é muito perceptível. A criança tem essa volição, ela tem essa vontade, né? E todas as vezes que a gente pensa no atraso do neurodesenvolvimento, essa criança ela vai ter isso com alguma uhum, dificuldade, ou ela não vai apresentá-lo. Tá? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, a gente coloca, por exemplo, em relação à linguagem, algo quantitativo, qualitativo e se está tendo uma adequação em boa. relação à sua resposta, né? Em relação à resposta do outro. Infelizmente, o quantitativo, a quantidade de palavras, não é algo que você fala, poxa, está sendo adequado, mas é algo muito fidedigno, porque você Sim, consegue quantificar, você é consegue falar, real, é olha, essa palpável, criança né? nessa É idade deveria estar fazendo concreto. isso. É. É muito mais palpável. Exato. E aí, por exemplo, com 1 ano, a criança teria que estar falando aí pelo menos umas 5 palavrinhas-chave. Essa criança com 1 ano e meio, pelo menos de 20 a 50. 2 anos já multiplica muito. Essa criança teria que falar de 200 a 250 palavras. Então, infelizmente, ainda acontece, Camila, de chegar a criança no nosso consultório de 3 anos e meio e falar: olha, o Isso. pai também demorou Acontece para falar. muito, Por isso que nós muito. esperamos. Fizemos certo. O que que é? E o que você vê em relação a essa realidade? Por exemplo, para mim, é muito nítido que todas as vezes que a criança tem um atraso, ela tem que procurar ajuda, tá? Tanto fonoaudiológica quanto neuropediátrica, para a gente, além de fazer a terapia, Uhum, pensar no diagnóstico. Existem alguns diagnósticos que uhum, eles são fonológicos. Outros diagnósticos, eles são relacionados à parte médica. Por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento. uhum. Autismo é um dos mais comuns. Claro que a gente tem o TDL, mais para frente a gente vai ter a apraxia da fala, né? Mas assim, uma criança muito pequena, de 1 ano, 1 ano e meio, a gente já consegue Sim. ver que ele está com atraso na linguagem. Ele não está balbuciando, não está emitindo nenhum som, ele não está recebendo uma Às informação de forma vezes até o efetiva. Então a entendimento, gente né? percebe que essa O que eu vejo muito no consultório, eu falo assim, seu filho entende na anamnese, entende tudo, porque ele só não fala, né? Que inclusive o tema da nossa live. Mas o que que eu percebo? Que muitas vezes, na verdade, não é que a criança entende, a criança sabe a rotina. Mas qualquer coisa que você peça para ela Uhum. fora daquela rotina, essa criança ela não sabe responder, ela não consegue responder a isso. Então, trazer esses Perfeito. momentos de como estimular, né, a criança, que eu sempre falo assim para as mães, a gente tem que mostrar lado a lado. Porque muitas vezes a gente só faz pedidos para a Uhum. criança. Dá a vaquinha, dá o macaquinho, joga a fralda no lixo, mas a gente não mostra para a criança como que é que tem que ser feito tudo isso, né? E isso é extremamente importante de ser falado, porque cai aquele mito de tipo, olha, não, meu filho ele sabe fazer, então Isso. ele não tem nenhum problema. Claro que a gente não está aqui para levantar problema Mas de trazer ninguém em relação informação, a né? nada. A criança pode ter, mas trazer Uhum. a informação de forma efetiva. Se a criança tem aí 1 ano e meio e não fala, é algo que você precisa investigar. Muitas vezes a falta de estímulo, porque infelizmente hoje em dia, principalmente por conta de tela, uma vida muito mais agitada que nós aí temos no dia a dia. Eu, Sim. por exemplo, cheguei do consultório agora, 8 horas da noite praticamente. Saio cedo. Então, assim, se você for falar, você estimula o seu filho da forma correta? Sim. Quando eu estou em casa, A sim. gente Mas nem na maioria das está, vezes a gente está né? trabalhando, né? Exato.
Então, assim, quando você tem essa dificuldade, você precisa procurar ajuda. Porque quanto mais cedo você consegue ajudar essa criança, quanto mais cedo você consegue avaliar o seu filho e ver que ele precisa Uhum. de alguma coisa, mais cedo você consegue resolver E esse pensar problema. também nas consequências, né? Porque a criança que não fala, a gente acha que está tudo bem, mas essa criança já começa a carregar consequências desse atraso. O que eu vejo muito é a dificuldade de interação, de socialização. Eu estou com uma criança de 4 anos. Que ele tem um atraso motor da fala, mas nunca, apesar de eu ter encaminhado para otorrino, encaminhado para TO, encaminhado e ainda fazendo intensivo de terapia, a família acabou nunca dando tanta importância, porque é uma coisa que eles não veem, né? Ah, mas assim, ele fala, as pessoas em casa estão entendendo. De novo, aquela questão do palpável, do concreto. E essa criança agora trocou de escola e está separado da irmã gêmea. O que aconteceu? Ele se isolou, porque ele não consegue ser entendido, as pessoas não conseguem entender, ele está com uma dificuldade pedagógica enorme. Então, essa criança, ele continuou carregando essas dificuldades por muito tempo, né? E acho que isso deve ser comum também de você ver no seu consultório. Sim, sim, isso é extremamente comum. Uma coisa que eu sempre falo para as mães, a criança que ela não fala ou que fala errado, quando ela vai para o ambiente escolar, ela vai Sim. ter extrema dificuldade, inclusive uma Uhum. dificuldade pedagógica, de Sim. aprendizado. Porque quando a gente tem um atraso na linguagem, ou por uma omissão, ou até mesmo por um atraso por conta de uma apraxia, ou por conta do transtorno do espectro do autismo, independente da causa, se essa criança não ter sido tratada da forma correta anteriormente ao ambiente escolar, ela vai Sim. carregar inúmeras dificuldades. Muitas vezes, dificuldades relacionadas à ansiedade, ela vai ter dificuldade pedagógica, essa criança ela vai ter dificuldade de socialização, porque ela, Não. igual você acabou de relatar, mas ela não vai conseguir Sim, expressar de não forma consegue correta. contar. E Exatamente. isso é muito ruim. E muitas vezes o que acontece também comigo, quando eu faço a conversa, né, com a escola, às vezes nem a própria escola reconhece a dificuldade da criança como um problema naquele momento. Se eu digo um problema, uma questão que a gente deve tratar, uma questão que você deve orientar a mãe. Às vezes a criança tem que ir para terapia, e isso também acaba tendo uma incoerência, né? Porque a escola muitas vezes acha que é um problema dela, ah, não, deixa que eu resolvo. Mas não, a gente pode trabalhar muito bem todo mundo junto, né? Uhum, sim, sim, com certeza. Uma coisa que eu vejo, Camila, que é extremamente importante, que eu acho que isso vem muito da parte da fonoaudióloga, é claro que eu, como neuropediatra, vejo um atraso no neurodesenvolvimento, procuro a causa e encaminho para o profissional adequado, mas quando você vê que é necessário que a mãe também procure a fonoaudióloga, porque muitas vezes assim, eu vou procurar, não está falando, eu vou procurar um médico, vou procurar fono, vou procurar os dois. Em que momento você vê que isso é extremamente importante ser feito? Claro que quanto mais cedo, melhor, mas queria que você explanasse um pouco sobre. Tá. Eu sempre falo que toda aquela criança que ela sai, ela não consegue atingir os marcos do desenvolvimento da fase da linguagem, que é o que você já começou aqui falando pra gente, ela precisa de uma intervenção, nem que seja uma orientação para essa mãe. E eu gosto muito de receber vídeos, sabe? Manda vídeo para eu ver como que você tá fazendo. Porque muitas vezes o que eu tenho percebido muito, e vai muito de encontro com o meu trabalho aqui no próprio Instagram, é que as mães não sabem o que fazer. As mães acabam ficando perdidas. Eu acho que até pelo contexto familiar, porque na nossa época as famílias eram numerosas, todo mundo ia para casa das avós, não tinha celular na mão de criança, né? Então a gente acabava um estimulando o outro e realmente a gente não tinha tanto atraso de fala como tem hoje. E o que eu tenho visto? Quando eu recebo os vídeos, as mães não estão sabendo o que fazer com as crianças. Porque antes eram as crianças que brincavam com as crianças. E isso está trazendo também para as crianças um grande atraso. Eu tenho crianças que são grandes, mas eles não conseguem colocar o tênis, eles não conseguem dizer que é para secar a mão, ou que ele quer ir no banheiro. São crianças que estão limitadas pela comunicação, eles não estão conseguindo comunicar, assim, o básico, né? E com isso, a gente acaba
carregando por toda a vida ali dessa criança, dessa primeira infância, muitas dificuldades. E eu sempre conto, eu falo sempre uma frase assim, no pior, né? Assim, olha, vai que depois a gente descobre que seu filho não tenha nada. No pior das hipóteses, ele só ficou mais inteligente, então não tem problema. Eu falo que o meu trabalho não vai prejudicar essa criança. Então, se ele tem possibilidade, né, de fazer, a gente vai fazer. Se a mãe não tem possibilidade, vamos orientar e você faz em casa. Então, é sempre, mas orientar direcionadamente para que ela realmente saiba o que fazer. Mas não é a minha realidade de receber crianças que não precisem, né, de tratamento. Eu recebo muitas crianças que não têm o brincar de faz de conta, crianças com 1 ano e 6 meses sem nenhum som, nenhuma imitação. Eu tenho crianças que andam de um lado para o outro da sala, crianças que se jogam no chão tentando se comunicar, chegam até a bater a cabeça, então que já estão assim, em investigação para um transtorno, porém eu acabo não recebendo essas crianças que mesmo que é somente uma orientação e depois que eu consigo liberar. E eu tenho visto a cada dia mais, né? Essas crianças estão cada dia mais precisando desse direcionamento, de como ser estimulado. Perfeito. Eu vejo que as famílias, elas precisam desse estímulo. Uma coisa que a gente vê que está faltando muito é orientação. Essa orientação parental, ela é extremamente importante, porque quando a criança sai do ambiente terapêutico e vai para o ambiente domiciliar, ele precisa generalizar aquele comportamento. Ele precisa fazer com que aquilo que ele aprendeu na clínica, no consultório, aconteça em casa. E se isso não está acontecendo, muitas vezes o trabalho acaba sendo frustrado. E aí os pais falam, pô, eu vou na terapia, levo, ele fica lá 3 horas por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas ele não está conseguindo fazer o que eu quero que ele faça em casa. É isso mesmo. Então, muitas vezes, a orientação parental da forma correta, às vezes o terapeuta, fono, psicólogo, às vezes nós médicos mesmo, a gente peca em relação a isso, parar ali 10 minutos e falar, olha, faça isso, faça dessa forma, não faça desse jeito. Uma coisa que eu acho que também é extremamente importante, por exemplo, faça o seu melhor da forma que você consegue fazer. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que nada contra quem é radical a esse ponto, tá? Mas, por exemplo, uma criança que não pode fazer uso de tela com 3, 4 anos, eu vejo que isso é quase impossível. É quase impossível. Todo mundo sabe que o excesso de tela vai atrapalhar. Ai, não, isso é novidade. Não, não é novidade. Isso daí a gente sabe. Né? Excesso de tela vai atrapalhar o neurodesenvolvimento, vai atrapalhar em relação à comunicação. Isso vai ter uma dificuldade por conta do excesso. Porém, às vezes a mãe tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que cuidar de um filho menor, às vezes tem uma família um pouco mais numerosa. Então você precisa ter um bom senso, mas orienta a família. Gente, utiliza a tela, às vezes até mesmo como um reforçador, no momento que for necessário. Porque em alguns momentos você, olha, nesse momento não utiliza, principalmente à noite, próximo do sono, que isso pode atrapalhar em relação à criança dormir de forma adequada, ter um sono adequado. Sabe o que eu sempre falo? Para as mães utilizarem para elas, né? Para ajudar a elas. Sim, então, eu quero tomar um banho e não tem ninguém para cuidar das crianças. Esse Coloque é isso. Momento de Mas pôr na assim, tela. mas estabeleça o momento, né? Eu gosto que elas criem uma rotina. Na verdade, eu ensino elas a criarem uma rotina que seja favorável. E dentro dessas rotinas, a gente vai colocar o limite máximo de telas. Porque quem decide o limite de telas não é a criança, é o adulto. Né? Para que isso ele possa, para que a gente não se perca, porque a gente se perde, a gente mesmo adulto se perde vendo as telas. Agora você imagina uma criança que ela não tem o discernimento para poder fazer essa decisão, né? E pensando assim em tudo isso, eu tô achando muito interessante, porque é exatamente sobre isso que eu falo com elas, para estimular na rotina. Então, a criança está na casa, a gente vai levar a criança para cozinhar, né? Claro que numa distância longe do fogão, de uma forma segura, mas a gente consegue estimular essa criança dentro da própria rotina. Então, vai separar as roupas sujas, vamos estender as roupas. E é sobre isso. Não sei se você tem acompanhado o Dr. Tiago Castro. Sim. Inclusive, eu sou coautora em um capítulo do livro dele que eu escrevi somente sobre isso. Como
estimular a fala da criança dentro da rotina, porque a criança ela está lá, né? Você já tem que dar comida, já vai dar banho mesmo, já vai trocar a roupa da criança. Então, use esses momentos para estimular. E aí você não precisa, eles não precisam ficar sentados brincando com a criança, mas eles usaram de uma forma muito, porque vai acontecer todos os dias, muito repetitiva até, mas que a criança vai aprender. Né? Então, Perfeito, assim, perfeito. E trazer, né? Então eu trago para as mães esses momentos, como é que elas podem usar desses momentos onde a criança já está com ela mesmo para conseguir estimular na rotina. E essa questão das telas é fundamental mesmo, por mais que a gente saiba que eles sabem também, né, que prejudica, mas eu vejo outra questão também, algumas crianças liderando as regras da casa. Não sei se você já vê. Sim, sim. E daí fala assim, ai, olha, é birra, é isso. Não, ela só tá querendo um limite. Conta mais aí sobre isso. Sim. O que a gente sempre fala, né, e orienta as famílias é em relação às rotinas, é em relação às regras. A criança ela precisa ser estimulada do jeito correto, mas a família precisa impor alguns limites. E o limite é, igual você disse, é dado pelo adulto. Ah, meu filho escolhe o que ele come. Olha, quem escolhe o que a criança come é você. Você dá a opção. Escolhe as duas opções que você quer. Olha, filho, você pode escolher entre macarronada e salada ou arroz, feijão, batata e outra salada. Você escolhe. Você deu uma opção boa porque você que escolheu e não ele. Ah, você quer comer o quê, filho? Eu quero comer bife com batata frita e Coca-Cola. Mas você não deu essa opção para ele, entendeu? Então, você fazer uma rotina, colocar regra é extremamente importante. E a gente vê que, infelizmente, cada vez menos isso está acontecendo no ambiente familiar. E eu acho que a nossa função, né, em rede social é fazer esse tipo de orientação, porque muitas vezes a orientação, por menos que ela seja feita, né, por mínimo que for, a gente vai conseguir com que essa criança tenha alguma melhora. A gente vê, eu tenho alguns pacientes que falam, nossa, eu vim na consulta, né, faz um tempo que eu não passo, mas você falou tal coisa em tal live. Gostei muito, foi muito legal, foi importante, Boa. isso me ajudou muito. Então, isso eu acho que é válido, né? Outra coisa que chega muito no consultório, meu Deus, isso chega extremamente. Se o filho que não fala, ele é autista. Olha, meu filho não está falando, é Boa, boa. autismo, né? Então, assim, a gente sempre orienta os pais em relação a essas dúvidas. Depende. É, Pode falar. exatamente. Depende e na maior parte dos casos não será. Porém, não quer dizer que não precise de tratamento, de orientação, né? De toda aquela estimulação correta. Porque eu não sei se acontece com você, mas às vezes eles querem só saber se é autismo. Não sendo, eles falam assim, então eu vou esperar mais um pouco, porque ele vai Exato. desenvolver. Um abraço aí para o meu amigo John. Valeu, meu amigo. Um abraço. Acompanhando aí nossa live. Que bom. Então, assim, infelizmente, né, não é porque não é autismo que você não vai fazer nada. Sim. Às vezes os pais e as mães acabam negligenciando a criança por conta disso, e isso está completamente equivocado. O autismo não vai ser uma das principais causas. Claro que para a gente chega e o pai tem essa dúvida, a mãe tem essa dúvida, mas existem inúmeras outras causas que vão fazer com que a criança atrase a fala. TDL. E às vezes muito mais ainda comprometidas do que o próprio autismo, que as pessoas só conhecem o autismo, mas exatamente o TDL, como você ia falar, do transtorno do desenvolvimento da linguagem, eu tenho pacientes que os casos são muito mais morosos para conseguir um resultado, então a gente sempre demora bastante para aquele aumento de vocabulário, depois é todo aquele planejamento, aquela criança que parece que ela nunca se organiza. E são casos que a gente acaba levando até mais tempo, a gente prolonga, né, todo o tratamento, porque terminou de arrumar, conseguiu a linguagem, daí junta com as trocas dos sons da fala. Na hora que você termina de arrumar as trocas dos sons da fala, começou a alfabetização. E meio que você nunca termina o tratamento. Sim. E isso, se você não faz, vira uma bola de neve, né? Você vai tendo cada dia mais dificuldades. E essas dificuldades vão fazendo com que a demanda da criança, quanto mais aumentar, pior vai ser. Isso é muito ruim, né? E a gente precisa literalmente tratá-la de uma forma integral e o mais rápido possível. Por isso que a gente sempre fala, quanto mais precoce é o tratamento
do atraso que a criança apresente, ou da fala, ou motor, Uhum. ou do conjunto como um todo, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o resultado lá na frente. Uma coisa Sim. que aconteceu, que eu achei extremamente, eu acho engraçado e acho muito importante, o pai, depois de 1 ano e meio de terapia, quase 2 anos de terapia, né? É um paciente autista, veio e falou, ai, doutor, o diagnóstico não estava errado, eu acho que meu filho não era Não. autista. Aí eu falei, olha, mas você fez... Aí eu fiz uma conta de padaria, eu falei, quantas sessões de terapia fez por semana? 25. Por quanto tempo? Ah, quase 2 anos. Eu falei, então, você entendeu que precisou fazer tantas, mais de 1.000 e poucas horas aí de terapia para conseguir chegar no neurodesenvolvimento adequado? Ele é Sim. verdade, né? O diagnóstico estava certo. Mas isso é legal, porque você percebe que a mãe e o pai conseguem ver uma evolução. E vendo essa Sim. evolução é extremamente importante porque você viu que o tratamento foi correto, que a É criança isso precisava. mesmo. E eu tô sorrindo aqui porque eu fico lembrando, eu tenho um paciente que ele chegou para mim nível 4, nível 4 não, nível 3 do autismo, é, palavras soltas, sem função, ele falava só as letras do alfabeto, alguns números, batia a cabeça no chão, corria de um lado para o outro, e é tanto que as brincadeiras com ele nas terapias tinha que ser sensórios motoras, então tinha que jogar ele para Uhum. cima, cantar música, era a única forma de conseguir o contato visual dele. E hoje ele está conversando, fazendo frases. Ainda o relato de fatos ele precisa da figura. Então, eu pego a foto, a família mostra a foto, manda a foto para mim, eu mostro para ele, daí ele consegue contar onde ele estava, com quem ele estava. Mas ficou sensacional o desenvolvimento dele. Mas a família faz terapia de segunda a sábado. Todos os dias de manhã ele tem a agenda ocupadíssima com as terapias e à tarde tem AT. Mas o desenvolvimento está maravilhoso. E é o que a gente sempre fala, né? Quando a criança ela tem aí uma evolução muito grande, que também é outra dúvida que sempre os pais perguntam, ah, mas o autismo vai curar? Por exemplo, que é um dos diagnósticos relacionados ao atraso na linguagem? Não, porque não vai curar. O paciente ele não vai se curar em relação ao autismo. Mas ele, se a cura a gente está pensando numa melhora efetiva, a ponto de diminuir aquelas dificuldades que a criança apresenta, se você chama isso de cura, com certeza isso pode acontecer. E na maioria dos casos acontece. A gente vê que a Ele criança, quando é tratada, desenvolve, né, habilidades. quando a criança é tratada da forma efetiva, do jeito correto, sem sombra de dúvida, ela vai melhorar. Até que você não perceba tantas dificuldades. Isso Claro que mesmo. aquela alteração no neurodesenvolvimento aconteceu e vai se manter, mas Ah, ela vai melhorar esse ponto. sim, é tanto que justamente esse meu paciente, se ele estiver num lugar que as pessoas ainda não o conheçam e não saibam do diagnóstico, hoje não dá mais para você falar assim, esse é. Porque a gente acaba conhecendo, né? Tem Sim. características, tem os sinais, mas hoje já não dá mais. Então, porque ele está tão trabalhado, conseguimos tantos resultados, ele conseguiu uma evolução tão perfeita que hoje não é possível mais você identificar, falar assim, com clareza, Uhum. né, que ele tenha que ele está dentro do espectro do autismo. Mas ele mudou de nível, né? Que é isso que a Sim. gente quer, para que possa E, ser independente, para que tenha autonomia, né? sim, E é isso que adquirir a as gente quer habilidades mesmo. necessárias. Sim, Perfeito, concordo 100%. todas. Então, para a gente resumir aqui, né? Eu falo, meu filho tem 2 anos, só não fala. A gente deve esperar ou pode se preocupar? Não, você tem que se preocupar e muito, porque uma criança aí com 2 anos, que ela não tem uma fala de forma funcional, ou não fala nada, nenhuma palavra, que infelizmente cada dia está mais comum isso, Mais tá? comum, Né? mais A gente comum. precisa correr, não dá para esperar. Uma criança com 2 anos que não fala nada, ela está muito atrasada. Ela deveria já falar uma quantidade de palavras aí significativas, ela deveria já conseguir formar frases. Daqui a pouco, 2 anos e meio, 3 anos, isso vai aumentar exponencialmente. Então, literalmente, vou esperar mais 6 meses. Ano que vem eu vou colocar ele na escola e isso vai melhorar. O tio e o pai falaram com 4 anos, deixa. Não dá para deixar, porque todas as vezes que você deixa essa criança com atraso, sem uma terapia adequada, sem um diagnóstico correto, essa criança sendo negligenciada vai cada dia mais
piorando, porque todos os dias ela aumenta a sua demanda. Ela faz com que tenha, por exemplo, um repertório social maior, os amigos vão falar mais coisas, vão querer contar histórias, vão se aproximar para fazer uma troca e ele não vai conseguir fazer isso Não de vai forma conseguir. efetiva. Então não adianta nada você ter, olha, uma criança que entende, mas que não se comunica com outra criança. Ela não é igual ao adulto. O adulto, por exemplo, eu consigo entender que a criança que tem dificuldade na fala precisa de um pouco mais de atenção. Aquele amiguinho de 2 anos e meio, Não não. sabe. Isso, Ele vai tentar se exatamente isso. comunicar, vai Ele chegar para sai, brincar, ele vai sair, não vai ficar. sai. Ele sai e vai procurar outro amigo que responda. E ele vai achar assim, nossa, eu tentei conversar, ele não respondeu para mim. Né? A Exato. criança não consegue achar que aquilo é uma dificuldade, né? Exato. E é exatamente sobre isso, né? A criança, ela começa a acumular dificuldades. E é isso que eu tento muito falar para as mães, né? Primeiro que a gente não pode esperar, segundo que já está acumulado Uhum, dificuldades. Que é exatamente uhum, como você falou, com 2 anos deveria falar muitas palavras, então a gente já tem um acúmulo de dificuldades de pelo menos um ano, uhum, né? De pelo uhum. menos. Sim, Ainda se sim. essa criança fizer gestos, se ela tiver intenção de se comunicar, se ela tiver contato visual, a gente pensa em um ano, mas talvez ela nem tenha isso. E daí a gente ainda tem um atraso maior ainda. E geralmente, quando a criança tem um atraso na linguagem tão significativo, na maioria das vezes, ela vai ter alguma outra dificuldade. Às vezes ela vai ser uma criança um pouco, né? Não só com 2 anos, um Boa. pouquinho mais velha. Uma criança vai ter um pouco de ansiedade, vai ter um quadro de dificuldade em relação à parte da socialização, porque a parte da linguagem extrema, da comunicação é extremamente importante nisso. Então, o atraso na linguagem pode gerar inúmeras outras alterações que vão fazer com que essa criança apresente cada dia mais dificuldade. Sim. Pode daqui a pouco estar sofrendo bullying, essa criança pode ter um transtorno de ansiedade, ela vai ter com certeza alterações pedagógicas, né? Então, esperar não vale a pena em momento Não nenhum. é. Uma Boa. fala que você fez aí no começo, que eu acho extremamente válida, é a que você disse. Fazer a terapia. Sem, não tem um diagnóstico. Se eu fizer a terapia, vai prejudicar? Em nada. Não. Não vai Não. prejudicar em nada. Ela precisa, ela está atrasada. Ela já Ah, mas olha, está, né? era falta de estímulo e excesso de tela, por exemplo. Tá tudo Beleza, bem. tira os dois e estimula ele do jeito correto, perfeito. Tem uma orientação parental, tem um profissional por trás adequado para fazer tudo isso? Ótimo. Então a gente vê que isso não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar. Exatamente. Eu falo só para que as mães, uma das coisas que eu instruo bastante elas, a única coisa é que elas saibam o que elas têm que esperar no tratamento, né? Porque já aconteceu com um paciente meu que veio de clínicas, acabam fazendo que não sabe nem por quem está sendo atendido, não sabe o que está sendo feito, nem por quem está sendo atendido. De repente vem, não era aquela pessoa que ela já conhecia e descobre que é estagiário. Então eu falo assim, tem que precisa ser feito, né? Que eu acho que é o meu diferencial também é de convidar os pais a babar. Quem trouxe a criança fica dentro da sala. Por quê? Eu quero que essas pessoas saibam o que eu estou fazendo e possam levar para casa. Pode filmar a sessão, pode tudo. Por quê? É importante que essa terapia seja potencializada em casa, né? Que é o que você tinha falado antes, generalizar. Porque aquele estímulo da sessão, ele só vai ser generalizado se eu levar para os outros ambientes. Então, para mim é muito importante isso, mas não é todo lugar que é possível. Então, por isso que eu sempre falo para as mães, elas precisam ter essa informação do que vai esperar, conversar quais são os objetivos, saber quais são as lacunas dessas crianças para que elas possam também acompanhar, né? Acompanhar, ficar de olhos bem atentos, para saber quem é que está atendendo, se tem informação ou não. Para que eu falo assim, gente, é uma criança, né? Então a gente quer todo cuidado ali com essas crianças e que as mães possam estar por perto também. E mãe não atrapalha na sessão, né? E a gente vai conversando, caso a mãe acabe interrompendo, olha, vamos conversar, da próxima vez você deixa que ele fazer, e a gente vai sempre conversando, mas as minhas mães não atrapalham. Perfeito. No consultório fala muito parecido. Ah, mas pode entrar todo mundo? Olha, se couber dentro da sala, pode. Pode. Na sala cabe no mínimo umas 5, 6 pessoas, além de mim e da Isso. criança. Às vezes atrapalha para mim avaliar?
Ok, mas assim, o atrapalhar é de tipo, a criança não conseguir se locomover muito bem. Mas eu prefiro mil vezes orientar e explicar para todos do Isso. que vir só a mãe e aí o pai chegar em casa e falar assim, tá, e aí, o que ele falou? Ah, não Não, sei. não Olha, sei. ele falou que pode ser tal coisa, mas o que mais? Ai, nossa, não lembro. Pô, você passou 45 minutos, Isso. 1 hora e 10, 1 hora e meia numa consulta e não conseguiu lembrar de nada. Infelizmente isso acontece. Então a gente sempre orienta, pode entrar todo mundo, vamos explicar de novo. Para quê? Para que essa família Uhum. saia sem dúvidas do consultório, porque senão o nosso trabalho não foi feito de forma efetiva. Criança Isso veio para mesmo. uma consulta junto com a mãe. O médico não conseguiu orientar, a mãe saiu com dúvida, olha, a consulta Não, não foi proveitosa, né? Então é nossa é, função, a minha função é essa. Então vale super a pena você chamar toda a família, colocar todo mundo lá dentro e explicar o que está acontecendo. Inclusive o seu pensamento diagnóstico. O seu é o roteiro terapêutico, o meu é o que eu estou pensando em relação ao diagnóstico, o que eu posso propor em relação a isso, né? isso mesmo. É, porque daí para que eles possam também expandir dentro desse roteiro terapêutico todo o planejamento para os outros ambientes. E gosto muito também de conversar com os professores, com a escola, porque eu acho que juntos a gente vai alinhando e essa criança tem mais possibilidades de aprender. É, eu vou agora colocar aqui algumas perguntas para a gente responder. Olha só. É, Meu filho não entende nada e também não fala nada. Ele tem 1 ano e 7 meses. Estou mega preocupada. Acho que é para você mesmo, doutor Rafael. Uma criança de 1 ano e 7, que ele não entende o que é perguntado, não entende comandos simples e às vezes alguns comandos complexos um pouco mais tranquilos, principalmente do que faz parte da rotina do dia a dia dele. E não fala nada, é uma criança que precisa ser avaliada e investigada hoje. A gente não pode esperar. Doutor, eu não tenho neuropediatra onde eu moro, não tenho neuropediatra na minha região. Procure um pediatra que atenda uma criança com alteração do neurodesenvolvimento. Não tem, procura o psiquiatra infantil, que também é um médico especialista que vai conseguir te ajudar, tá? Mas não espere, porque assim, 1 ano e 7 que não fala nada, está bastante atrasado, além de não entender comandos, não entender perguntas, não brincar de forma funcional, é uma criança que precisa ser investigada. Algumas das possibilidades que a gente sempre tem aí e precisa ser levantada é o transtorno de espectro do autismo. Existem inúmeras. A gente falando de uma pergunta, a gente não pode falar, olha, isso é tal coisa, mas a gente precisa simplesmente investigar, avaliar essa criança. Esperar é a pior coisa que a gente faz. Isso mesmo. E pensar, né, que às vezes elas ficam esperando um diagnóstico para iniciar as terapias, né, ou para procurar. Isso não é necessário, né? De jeito nenhum. Uma coisa que eu vi, né, numa live aí do Dr. Paulo Liberalesso, que ele fala que eu acho que é uma das falas mais corretas que o médico tem que ter em relação às famílias. A gente faz isso também com os nossos pacientes, e fazemos já desde sempre. Olha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa. Olha, trabalhe em Isso. cima da dificuldade da criança. Por exemplo, Isso. tem uma alteração Ó, comportamental muito expressiva. Olha, uma criança que faz estereotipia, mas ele não está preenchendo todos os diagnósticos, ele não está fazendo um bom contato visual, mas olha, fiquei na dúvida, o relato da família não foi tão efetivo. Olha, não vou fechar agora o diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo, mas eu já vou encaminhar ele para terapia. Eu vejo que ele tem dificuldade comportamental, sim. eu vejo que ele tem atraso na linguagem. Eu vou esperar o quê? Não O posso. que se já tem a dificuldade, né? Para que a gente vai esperar? E a mesma Uhum. coisa as mães em casa, a gente não precisa esperar, né? E eu falo aqui com muitas mães que estão na fila do SUS, que já foram encaminhadas para neuropediatra, já foram encaminhadas para foro, mas elas acabaram ainda não conseguindo, né? Nenhum tratamento, nenhuma avaliação. E quando consegue, é uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E eu já trabalhei no SUS e o meu ainda era em grupo, né? Eu sei o quanto é difícil, porque a gente tem poucos profissionais para muitas crianças. É possível, né, entender essa dificuldade. E o que eu falo para elas é o quanto elas precisam aprender, né, dentro dessa linha que eu faço, dessa metodologia, como estimular dentro de casa, para que quando elas cheguem, a criança não está parada sem ter recebido nenhuma estimulação. A criança, você está lá, você está tentando todos os dias para que a sua criança melhore a cada dia, né? Perfeito.
Perfeito. E outra coisa, até mesmo para os colegas médicos que às vezes estão assistindo a live ou vão ver, é muito melhor você pecar para mais do que para menos. Olha, uma Sim, criança com atraso na linguagem, com 1 ano e meio, com 2 anos, com 3 anos, eu não sei o que é, eu vou pedir ressonância, eu vou pedir bera, vou pedir avaliação do otorrino. sim, Cara, para depois encaminhar para terapia, não faça isso. não Porque faz. a criança tá literalmente se atrasando cada dia mais. Sim, Vamos colocar, olha, o paciente que tem uma possibilidade aí por conta do plano de saúde. Isso vai demorar pelo menos uns 2, 3 meses para sair. sim, Uma ressonância magnética não demora menos aí que 20, 30 dias. Às vezes uma consulta com um especialista, um otorrino, também vai demorar esse tempo, ou sim, até um pouco mais. sim. Então, até ela voltar para você, já passou 2, 3 meses Já que podia ter passou. sido feito de terapia, né? Já, e já, a família já poderia estar orientada, já poderia ter feito as mudanças, porque mudanças vão acontecer, né? Porque se tudo estivesse indo no caminho certo, a criança estivesse falando, a gente não precisaria de mudança. Mas Perfeito, se tem uma dificuldade, há mudanças a serem feitas, né? perfeito, perfeito. Adorei a frase do Dr. Paulo, ele é muito bom, né? Eu adoro ele. Sim, sim, sim. Bacana. Vou colocar aqui uma outra. Doutor, tem como diagnosticar um autista grau 1 com apenas 2 consultas sem fazer nenhum contato com a criança? Olha, ter o diagnóstico de autismo, nível 1 principalmente, é muito difícil. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um profissional especializado, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, que atende esses pacientes de forma rotineira, a gente consegue ter aí esse feeling um pouquinho mais apurado, né? A gente consegue identificar de uma forma mais fácil do que os profissionais que não são especializados. Por exemplo, hoje eu atendo uma média de 10 a 15 autistas todos os dias, né? Então, assim, poxa, você tem aí, claro que você fica em dúvida em alguns pacientes, por isso que muitas vezes você pede para voltar, você pede um relatório, você pede filmagem, e aí você traz isso para dentro do consultório e reavalia a criança. Geralmente eu não fecho o diagnóstico sem ver a criança, tá? Mas que tem a possibilidade, através dos relatos, né, do pai, da mãe, relatório escolar, avaliação da equipe multiprofissional, com certeza isso pode ser feito. Mas eu prefiro que a criança seja vista. É muito mais importante, é muito mais interessante você avaliar a criança dentro do ambiente. Não entendo por que você fazer 2 consultas sem ver a criança. Tá? Que dá para fazer o diagnóstico? Dá. Mas é algo que a gente, pelo menos na prática, a gente acaba não fazendo de forma efetiva. Eu, por exemplo, não faço isso. Eu, pelo menos, quero ver a criança em algum momento. Boa. Deixa eu colocar aqui outra. Essa daqui acaba sendo só um comentário. A captação dos profissionais também é super importante. Eu, quando encontrei a Camila, muito obrigada. Eu gosto muito de poder, porque eu falo principalmente os professores, né? O quanto eles estão ali com a criança todos os dias e o quanto a gente precisa do apoio deles. Sim, sim, com certeza. Quando a gente pensa na equipe multiprofissional e pensa na escola, isso é extremamente importante que todo mundo trabalhe em conjunto para a criança Uhum. conseguir melhorar. E o melhorar Sim, é fazer com que ela evolua na sua dificuldade, né? sim, sempre, que a gente possa estar sempre alinhados, né? Uma outra pergunta aqui. Minha filha tem 3 anos, não quer contato com outras crianças. A médica diagnosticou com TDAH. Será? Tá, vamos lá. Geralmente, a criança com 3 anos, a gente não fecha um diagnóstico de TDAH. Na maioria das vezes, devido à dificuldade no controle inibitório que essa criança tem, um sistema dopaminérgico, serotoninérgico que não está tão amadurecido, a gente não fecha o diagnóstico para TDAH nessa idade. Claro que uma criança com TDAH pode ter dificuldade na interação social, sim, porém não é a característica mais comum. Essa criança ela vai ter mais um comportamento hipercinético, uma criança mais agitada, vai ser aquela criança que vai falar de forma demasiada, ela vai falar Acelerada, até. muito, não vai Inquieta, conseguir deixar os outros né? conversarem, vai ser mais inquieta, vai ser uma criança desatenta, distraída, que perde muitas coisas, esquece, mas geralmente não nessa idade. E o principal sinal não seria esse, né, de dificuldade na interação social com seus pares. Então, sugiro que você volte no colega, no médico que avaliou, converse e, se você não se sentir respondida em relação a isso, procure outra avaliação, tá?
Perfeito, é ótimo mesmo. Até porque, né, nessa idade, muitas vezes a gente acaba acompanhando, né, pelo menos no diagnóstico de TDAH, porque muitas coisas a gente consegue ajustar de rotina, o tempo de telas, tem que organizar primeiro toda essa família para a gente ter certeza também, Uhum. né? Até mesmo quando a gente fecha o diagnóstico, a partir aí dos 4 anos e pouquinho, Camila, a criança ela vai ser tratada com terapia no começo. É terapia Sim, é comportamental, ajuste de terapia, rotina. Hoje veio no consultório isso. uma mãe com uma criança com 4 anos com Ritalina. Eu falei, olha, vou tirar. Ah, mas eu vou tirar. Por quê? Porque a criança não tem que usar Ritalina nessa idade. Nessa idade Boa. precisa ser um Estimulado, acompanhamento terapêutico. tratado. Sim, Exato, tem que melhorar a rotina, vamos tirar isso, vamos melhorar dessa forma, mas vamos tirar o psicoestimulante. Não está indicado nessa idade, tá? boa. Boa, gostei. Porque às vezes a gente quer a criança quietinha, né? Eu tenho alguns pais que falam assim: não, mas olha só, não quis dividir o brinquedo porque não ficou quieto. Que bom, seu filho está dentro do esperado. É isso mesmo. Né? Né? A criança precisa, a criança é agitada, a criança precisa ter esse momento que ela corre, que ela fala um monte, a criança é barulhenta. É isso mesmo, para a criança poder desenvolver. Perfeito. Deixa eu colocar aqui uma outra. Peraí. Esse aqui eu acho interessante, até pra gente, porque algumas pessoas acham que o autismo, né, a gente pode diagnosticar ele com exames, que é o que você tinha falado. O médico pede um monte de exames e daí falou assim: olha, não deu nada alterado. E não vai dar mesmo, né? Mas você que responde essa, olha. Todos os Perfeito. exames que ela fez não tem nenhuma alteração. O que pode ser? Autismo, TDAH? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente pensa no transtorno espectro do autismo em relação ao seu diagnóstico, a gente está falando de um diagnóstico clínico. O que é um diagnóstico clínico? É através dos sinais, dos sintomas que a criança apresenta. A criança não vai ser diagnosticada através de exames. Muitas vezes, os exames são para você descartar alguma outra alteração que possa fazer com que a criança tenha atrasos. Por exemplo, uma criança prematura, que nasceu aí prematuridade extrema, ela teve uma anóxia neonatal, ficou na UTI. Olha, pode ser, por exemplo, um autismo causado por uma lesão, né? E essa lesão faz com que a criança esteja tendo algum atraso no neurodesenvolvimento. Perfeito? Então, a gente E viu na travou. neuroimagem alguma coisa. Travou, voltou agora, peraí. Voltou? Voltou. Eu parei aqui na lesão. Voltou. Se tem alguma lesão, e a partir daí você consegue ver se essa criança, por exemplo, vai ter algum autismo lesional, né? Causado por alguma causa, por uma anóxia, por uma hipóxia, um acidente vascular encefálico, muitas vezes pode acontecer, mas na maioria dos casos, os exames eles vão vir dentro da normalidade. Isso daí, 90% dos casos vão ter exames normais. O Bera vai vir normal, ressonância normal, tomografia, eletroencefalo. Então, o diagnóstico não é através de exames. Na minha caixinha de pergunta de hoje, uma pergunta que veio foi: olha, o exoma vai fazer com que a gente feche ou não o diagnóstico do autismo? Não. Primeiro, porque pode vir não ter nada no exoma e você ter o diagnóstico do autismo, como você pode apresentar algum gene e, através disso, você não fechar um diagnóstico, porque ele não tem sinais e sintomas. Tá? Então, não seria através de exames, nem laboratoriais e nem de imagem que você vai fechar o diagnóstico, e sim pela clínica que a criança apresenta. Boa. É exatamente sobre isso, porque às vezes elas ficam esperando, né? Sair o resultado de exame, depois que sair a gente conversa. Eu tenho, inclusive, né, uma mãe que eu pedi, inclusive, o contato do neuro, ela falou, não, vamos esperar fazer a ressonância. Mas eu falei assim, mas é que, assim, pra mim, a ressonância, primeiro que eu não vou nem saber interpretar, eu queria conversar com o neuro, né? Uhum. Não, olha, vamos esperar sair primeiro o resultado da ressonância. Porque existe mesmo, né, essa ideia de que primeiro os exames é quem pode nos direcionar e acaba achando que a questão clínica não tem validade. E nesse caso ela tem super validade, né? Somente isso. Voltando à pergunta anterior, olha, em 2 consultas, uma criança com transtorno espectro autista
vezes até em uma só. Camila, tá aí? Oi, agora eu voltei. Eu tava Opa. trocando aqui minha internet porque tava tudo. Ah, Eu perfeito. só perdi a parte do que você falou, voltando à pergunta. Voltando àquela pergunta que tinha sido feita anteriormente, Sim, em uma criança com 3 anos que foi 2 vezes numa consulta, pode ser diagnosticada? Claro que pode. Muitas vezes, em uma consulta, a gente fecha o diagnóstico, porque é sim, tão evidente, a criança chega aí com 2 anos e meio, sem falar, fazendo estereotipia, não tem contato visual, alterações sensoriais importantes, olha, eu não preciso de 3, 4 consultas, né? E não tem sim, nada que eu possa justificar esses sim, atrasos. Não tem por que eu não fechar o diagnóstico, não tem por que eu sim, não fornecer o laudo para essa mãe. Porque isso vai sim, ser extremamente importante para ela correr atrás das coisas, entendeu? exatamente. E acontece comigo também de receber a criança de outros profissionais, não neuropediatras, mas de outros profissionais. E na primeira consulta, eu falo assim: eu volto a ligar para quem me indicou, falar, olha, tá acontecendo isso, a criança sai correndo de um lado para o outro, né? Baixa o contato visual. E a gente já passa ali o mapeamento todo dessa criança para que a gente nem precise esperar os 3 meses da volta dessa consulta. E daí eu já converso com a mãe, olha, conversei com o doutor fulano, já pediu para você voltar, tá bom? Porque eu gosto que o médico vá direcionando quais serão os próximos passos. Porque se a gente, cada um for indicando para uma coisa, dá tudo errado. Então eu sempre devolvo o paciente ligando, mandando mensagem, para que centralize ali no médico para que a gente possa fazer os encaminhamentos, mas sempre conversando ali com eles. Que eu acho que assim, né, a criança não fica perdida indo para todos os lados sem saber o que fazer. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Vamos responder, acho que mais uma pergunta só, e depois a gente vai finalizar, mas a gente Já marca pode ser quase uma outra. hora já. Meu É, Deus. já, Muito rápido. já quase O tempo uma voou. hora. É, Quando a conversa é boa, é assim mesmo. isso é bom, né? Esse daqui também, olha, uma pergunta para você. Meu filho nasceu com ventrículo lateral dilatado. Ele não fala, tem 2 anos e 4 meses. Tem alguma coisa a ver? Geralmente, quando a criança tem alguma lesão no sistema nervoso central, quando ela apresenta aí uma dilatação no sistema nervoso, né, sistema ventricular, que isso seria provavelmente uma hidrocefalia, a gente não está vendo os exames para poder falar sobre, mas é uma provável hidrocefalia, e isso pode sim causar alguma lesão, área de Wernicke, área de Broca, geralmente região temporal. Então, quando tem isso, você precisa pontuar. Olha, pode ser a causa do atraso na linguagem? Pode. Pode fazer com que ele tenha atraso motor, atraso no Fazer isso. neurodesenvolvimento? Com toda certeza. Então, a avaliação desse paciente, não só através do exame de imagem, mas também no seu contexto, é extremamente importante. A gente precisa Uhum. ver a criança, não só o exame. Eu, por exemplo, atendi hoje uma criança de 26, nasceu de 26 semanas, ficou 56 dias em UTI, ficou entubado, hidrocefalia, teve 3 paradas cardiorrespiratórias. É um paciente que eu estou acompanhando que tem TDAH, mais nada. Ele não tem Olha que mais nada, ele mara... não tem Mas que alteração maravilha, motor, né? tem, entendeu? Então, Porque assim, ai, nossa, pensar. se você conta essa história para qualquer médico, fala, nossa, 26 semanas, tá cheio de sequela, virou uma paralisia cerebral, tá acamado. Não, o cara tá com TDAH só, mais nada. Nada, nada, nada. É uma criança extremamente extrovertida, conversa super bem. Então, respondendo essa pergunta, pode ter alguma coisa, né? Pode causar algum atraso? Com certeza, mas a gente precisa primeiro avaliar a criança e também estimular ela. Se você tem alguma alteração no sistema nervoso, onde você precisa de uma intervenção, por exemplo, neurocirúrgica, fazer uma drenagem por conta do excesso de líquor, fazendo com que essa criança melhore, é extremamente válido. Por isso que fazer a avaliação É é super importante. fundamental, né? Se você não E procurou um médico, procure. Claro que você deve ter procurado procuro. para ter essa, essa avaliação aí, esse laudo com essa neuroimagem. Procure um neuropediatra, um neurocirurgião, já que tem essa dilatação do ventrículo, para que você tenha aí o seu filho acompanhado por um médico especialista. Sim, e lembrando que se já tem, né, o atraso de fala, porque se ele não fala, já tem o atraso Sim, de fala, sim. é fazer A tudo em paralelo, né? E estimulação, a já estimulação. procurar isso, uma avaliação fonoaudiológica também. É,
E agora para as mães, né? Aqui a gente acabou com as nossas perguntas, estamos indo para o final da nossa live. Eu não sei se você sabe, doutor Rafael, mas eu tenho um curso que eu Sim, eu acompanho. ensino as mães a estimular a fala do filho dentro de casa, mas isso não vai substituir as terapias. Mas é para aquela mãe que ela precisa aprender e saber, para ela poder entender o que ela vai ter de objetivos de terapia, para ela poder exigir o que ela precisa, que ela quer entrar dentro da sala para assistir a terapia e poder participar. Para as mães que estão na lista de espera do SUS e ainda não conseguiram tratamento, tem mães que têm me contado 2, 3 anos na fila e ainda a criança está sem tratamento. Então, as inscrições ainda estão abertas, mas vai fechar essa semana. Tem pouquíssimas vagas. Então, quem quiser, corre lá, tá no link da Bio. E eu te agradeço muito por esse momento, foi muito bom. Acho que elas aprenderam muito e eu também gosto dessa conversa, de pensar, né, do que pode ser o atraso motor, do que não pode. E é bom que a gente conseguiu aqui alinhar muitas coisas. Fiquei muito feliz. Legal, Ah, Camila. Fico muito feliz mesmo. Fico contente aí pela participação. Teve bastante gente que mandou muita pergunta. muitas, que a gente nem A terminou de gente vai responder. tentar esclarecer ao longo da semana alguma dessas dúvidas. Fico à disposição para a próxima live. Vamos marcar de novo. Conversar com você Obrigada, é eu sempre também. bom. Eu acompanho o seu trabalho. Você é um profissional incrível. As mães têm ótimos feedbacks. Temos alguns pacientes em comum. Fico muito contente. Muito Fico à disposição. obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau, Imagina. boa Tchau, tchau. noite. Tudo de bom para Tchau, você também. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.